Boa tarde, pessoal. Professora Tamires com mais uma aula para vocês. A nossa aula hoje vai ser sobre a hidrografia do Brasil e é dando continuidade ao assunto da aula da semana passada, onde nós falamos sobre a hidrosfera, né, que é toda a camada de água que existe no nosso planeta. Falamos que a maior parte do nosso planeta é formado de água, e essa água ela está dividida em água doce e água salgada. A água doce é a maior a água salgada, perdão, é a maior parte, né? A gente fica com apenas 1% praticamente de água doce. E dessa água doce do nosso planeta, cerca de 13% está no Brasil. Então, o nosso país é abençoado por Deus pela quantidade de água, né? 13% de toda a água doce do planeta está no Brasil. Conforme vocês podem ver aí no mapa do lado, o nosso país é formado por uma grande quantidade de rios. Rios grandes e rios pequenos, afluentes, mas é muito grande a quantidade de rios aqui dentro do território brasileiro, tá? Então, todos esses rios dentro do território brasileiro formam o que a gente chama de bacias hidrográficas, tá? Então, vamos entender aí o que é uma bacia hidrográfica. As bacias hidrográficas são áreas do território ou de uma região compostas por um rio principal e seus afluentes, que escoam para o mesmo curso d'água, abastecendo. Então, uma bacia hidrográfica é formada de um rio principal e seus afluentes, sendo que os seus afluentes, eles escoam, seguem o mesmo curso do rio principal, abastecendo esse rio principal. Então, se a gente for olhar aqui pelo mapa, a bacia amazônica, que é essa daqui, vocês vão ver aí que nós temos aqui, ó, um rio principal, ou vários rios principais, e dele saem vários outros rios, sendo que esses outros rios, eles vão abastecer o rio principal. A água desses outros rios vão cair dentro do rio principal, abastecendo esse rio principal. Então, tudo isso aqui junto forma uma bacia hidrográfica. A mesma coisa acontece aqui, ó, na bacia do Rio São Francisco, que é essa que abastece as nossas casas. Então, a gente tem o Rio São Francisco, que é o rio principal, e nele, ó, tem vários riozinhos que passam por ele. Esses riozinhos, eles abastecem o Rio São Francisco. A água desses riozinhos, elas vão para dentro do Rio São Francisco, abastecendo o Rio São Francisco, formando então uma bacia hidrográfica. Conforme vocês podem ver aí, o Brasil possui várias bacias hidrográficas, tá? A maior bacia hidrográfica do Brasil é essa Tocantins-Araguaia, certo? Não é a amazônica, porque a amazônica, a bacia hidrográfica da Amazônica, ela não fica só no Brasil, ela pega outros países aqui de lado. Então, a maior bacia hidrográfica que fica dentro do Brasil apenas é essa daqui, ó, Tocantins-Araguaia, que junta esses dois rios, o rio Tocantins junto com o rio Araguaia, certo? Então, vamos ver aqui ao lado as características da hidrografia do Brasil, dos rios do Brasil. Então, primeiro, ele tem uma rede hidrográfica rica em rios, mas pobre em lagos. Isso a gente já consegue perceber, né? O Brasil tem muitos rios, porém quase não tem lagos, tá? O regime de alimentação é basicamente pluvial tropical. Isso significa que o que alimenta os nossos rios é a água pluvial, é a água das chuvas.
Como o nosso clima no Brasil é um clima tropical, então as chuvas são consideradas chuvas tropicais, que são chuvas de grande intensidade. São essas chuvas de verão, são essas chuvas que abastecem a água dos rios. Por isso, o regime de alimentação é chamado de pluvial tropical, que é a partir da água das chuvas, tá? A grande maioria dos rios brasileiros é perene. Isso significa que eles não secam no verão. A maioria, tá? Não são todos. Existem sim os rios temporários no Brasil, que são aqueles rios que no período de seca, de verão, eles secam e voltam a encher quando inicia o período de chuva. Só que a maioria não seca. Os rios que não secam no verão, a gente chama de rios perenes. Sua hidrografia é bastante utilizada como fonte de energia e também pesca. Então, os rios brasileiros, a maior parte deles são utilizados para fabricar energia elétrica. Então, a gente tem aí as usinas que fabricam a energia elétrica, que são as hidrelétricas, hidro de água, então, eletricidade pela água. As hidrelétricas, e também é utilizado como fonte de renda através da pesca, certo? Professora, mas os rios também são para navegar. Muito pouco, não é muito investido esse tipo de uso dos rios brasileiros, tá, gente? É mais mesmo para a fabricação de energia elétrica e também a pesca, tá? E além dos rios, nós temos também aqui o Brasil sendo abastecido pelo Oceano Atlântico, né? Então, além dos rios, a gente também tem como fonte de água no Brasil a água do mar, tá? Então, vocês ficaram aí, conheceram um pouquinho da água no Brasil, da hidrografia do Brasil. Fiquem aí com os exercícios no Google Forms e até a próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!